Olá, voltamos então. Boa tarde a todos. Vamos começar agora a nossa segunda etapa da imersão do Central Nutrition e nós vamos falar um pouco agora sobre intestino, mais especificamente sobre a saúde da mulher. Eu vou fazer uma introduçãozinha aqui e o Murilo vai dar o show dele depois sobre intestino. Mas nós vamos falar um pouco sobre como que a gente pode ajudar a perceber, na verdade, essas alterações para que a gente consiga ajudar essas pacientes. Então, a gente sabe que a saúde intestinal ela tem um papel estratégico e crucial no nosso organismo e cada vez mais nós escutamos falar de eixos. Eixo intestino-pele, eixo cérebro-intestino. E aqui não vai ser diferente. Nós também vamos ter essa interação de eixo aqui. O metabolismo que a gente sofre, o processo que nós temos absortivo, ele está correlacionado à produção de alguns componentes no nosso corpo e a presença, a integridade do intestino vai estar relacionada à capacidade do nosso corpo, tanto de absorver quanto de produzir. Nós vamos ver que hoje, por exemplo, a produção de estrogênio é conhecida, é sabido que nós precisamos da microbiota intestinal para recaptação, conjugação desse estrogênio e liberação dele no organismo. Então, mulheres muitas vezes que têm baixo estrogênio, elas podem não estar sofrendo esses processos de conjugação que nós temos lá no intestino e esse estrogênio está sendo eliminado pela rota de liberação convencional. E isso pode estar influenciando em vários quesitos. Então, nós vamos ver várias patologias, várias condições que estão relacionadas a isso. Uma coisa importante da gente lembrar, e que o Murilo vai falar, eu tenho certeza, são os ácidos graxos de cadeia curta. Nós precisamos da microbiota intestinal para a produção desses ácidos graxos de cadeia curta e a influência que eles vão ter em diversos componentes homeostáticos do nosso organismo. E na mulher não vai ser diferente. Por quê? A gente precisa de um controle muito grande de insulina. Onde que a gente vê? Qual condição que a gente sabe que o diagnóstico e o controle de insulina é importantíssimo para a avaliação da saúde da mulher? Isso, síndrome do ovário policístico. Então, a gente já vê que temos condições que estão relacionadas e codependentes. E vocês vão ver que nós temos vários links da aula do Dr. Tanuri e do Dr. Márcio nesses tratamentos. É importante a gente pensar que a fisiologia feminina ela é diferente. Nós temos sistemas diferentes. Nós temos micro-organismos que são especializados para o metabolismo e conversão dos nossos hormônios, hormônios essenciais para o nosso funcionamento. E a gente vai ver, então, que a nossa microbiota intestinal ela está correlacionada à nossa idade, à nossa fase como mulher. Então, puberdade, infância. E os estudos mostram cada vez mais que as mulheres pós-menopausa e pré-menopausa, essa interação está correlacionada ao processo na infância. Então, como que foi a introdução alimentar dessa criança? Como que foi a identificação e padronização desses micro-organismos frente ao encontro que nós temos no intestino? E a gente não pode deixar de pensar sempre no acetato, propianato e butirato. O butirato, para o estrogênio, ele vai ser fundamental. Então, nós precisamos dos ácidos graxos de cadeia curta para o tratamento dessas mulheres e nós precisamos que essa microbiota esteja saudável para que a gente consiga fazer isso. Então, a gente precisa desconjugar, e não só isso, os estudos mostram também a correlação de estradiol e testosterona à microbiota intestinal. Então, hormônios, de uma maneira geral, vão ser influenciados sobre como está a saúde intestinal dessa mulher. Esse artigo mostra para a gente a conexão intestino-mulher. É um artigo de Qualis A2, importantíssimo na classificação de quais são os micro-organismos presentes no intestino da mulher que vão influenciar nisso que eu estou falando com vocês. Eles fizeram um estudo levantando que mulheres em determinadas condições apresentavam ou o aumento ou a diminuição de algumas cepas. E por que que isso acontecia? E isso, de uma maneira geral, acontece no corpo. A gente falou bastante sobre o complexo B, por exemplo.
O nosso corpo não absorve complexo B dependendo do pH intestinal. E isso é muito claro com a vitamina B1, por exemplo. Pacientes alcoólatras têm níveis baixíssimos de vitamina B1, porque o pH que fica em relação à presença do álcool faz com que a gente não consiga, e ele é importantíssimo para a saúde mental. Então, a gente associa o alcoólatra, muitas vezes, a condições desfavoráveis à saúde mental, e a gente acha que é em função do álcool. E não é. É porque o álcool prejudica o intestino não absorve, falta vitamina, e esse paciente fica num ciclo sem fim. Ele não consegue sair dessa codependência desses componentes. E aqui não vai ser diferente. A microbiota intestinal ela vai estar correlacionada às características daquele tecido, da integridade daquele tecido. Então, aqui, quando a gente fala de SOP, por exemplo, que a gente tem que levar em consideração resistência à insulina, inflamação de baixo grau, nós observamos que as pacientes elas têm um aumento de alguns componentes que já são conhecidamente sabido que elas vão ter esse aumento e diminuição de outros. E aí, o que seria interessante? Seria interessante que a gente conseguisse fazer um coprológico funcional nesses pacientes. Isso que seria o ideal. Mas a gente sabe que o coprológico funcional é caro. Então, a gente tem que avaliar as condições, o risco-benefício desse tratamento. É interessante, eu não estou conseguindo fazer um equilíbrio, eu não consigo fazer um tratamento adequado nessa paciente, já tentei de várias formas. Entender o microbioma intestinal dela vai ser muito importante para as tomadas de decisões seguintes. Porque é com base nessas cepas que vocês vão conseguir ver. Por exemplo, no caso da SOP, a gente percebe que o butirato é importantíssimo. Então, a proporção de ácidos graxos de cadeia curtas para a produção de butirato é essencial para que a gente consiga manter essa microbiota intestinal. Quando a gente fala de pós-menopausa, de menopausa, de perimenopausa, a mesma coisa. Hoje a gente percebe que mulheres que estão, quando a gente faz a avaliação do microbioma intestinal dessas mulheres, hoje se iguala ao microbioma intestinal de um homem. Ou seja, a gente está correlacionando aqui hormônios, eu estou falando de testosterona, e a mulher ainda não tem testosterona. Então, ela está num ambiente intestinal que não favorece as condições absortivas, a produção desses componentes que ela precisa para a estabilização, e ela ainda não tem um hormônio em quantidade suficiente para que ela consiga ajudar em todo o metabolismo. Então, é importante, na menopausa, gente, é muito importante a gente conhecer o estado nutricional dessa paciente, correlacionando ao intestino. Por quê? Aquele paciente que fala assim, eu como muito bem, eu me alimento muito bem, minha alimentação é colorida, é balanceada, e tudo aquilo que a gente pede para que eles façam, e você não está observando os resultados na clínica, não quer dizer que ele não está fazendo. Quer dizer que o intestino dele não está absorvendo aquilo que ele está consumindo. Então, ele pode ser um paciente disciplinado, mas se ele estiver num processo inflamatório onde não foi corrigido, ele não foi sanado, ele não vai conseguir, mesmo que atuando direitinho, um resultado tão rápido. Pode ser que a longo prazo, sim, mas ele vai sofrer bastante e provavelmente ele vai desistir do tratamento antes de conseguir resultado. Então, a gente tem que sempre pensar em quais condições inflamaram esse paciente, como que está o intestino desse paciente, para a gente conseguir atuar. Então, essa comparação de fisiologia leva, mais uma vez, a gente a perceber das diferenças e as necessidades particulares que a saúde feminina precisa. Quem aqui trabalha com mulheres sabe que é um perfil totalmente diferente quando a gente vai falar de gestação, pós-gestação, menstruação, pós e antes também. A gente vai observar a diferença nisso, porque esses micro-organismos eles estão correlacionados. Então, a gente precisa entendê-los para conseguir atuar. Pensando nisso, o que o mercado normalmente faz? O que normalmente a gente faz quando a gente acha que os micro-organismos dessa paciente não estão saudáveis? A gente suplementa probióticos, prebióticos, lactobacilos. E será que esse é o caminho? Será que? Por quê? O que eu chamo, quando a gente faz isso, de efeito Cinderela? Por competição,
eu vou aumentar o número de lactobacilos que eu desejo naquele local, naquele momento, mas eu não estou preparando a casa para receber esses componentes. E se eu não tenho a casa preparada, com o passar do tempo, essa competição vai favorecer novamente aos micro-organismos patológicos, novamente a liberação de lipossomas sacarídeos, novamente o leaky gut. E aí todas as consequências vão voltar. Então, a gente chama de efeito Cinderela. Enquanto ele está utilizando o produto, ele vai achar que está tudo bem. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer tratar a causa raiz. Quando a gente trabalha na gestão, a gente fala muito sobre isso. Qual que é a causa raiz? Senão a gente apaga fogo todo mês. E não é isso. E aí, pensando nisso, e mais uma vez, voltando à ideia de que nossos produtos, a maior parte dos nossos produtos, eu sou suspeita em falar, porque, voltando à minha apresentação, né, eu sou farmacêutica, sou mestre em ciências farmacêuticas e eu atuo no desenvolvimento de produtos na Central Pharma. Eu sou gerente do laboratório de estéreis, de injetáveis, e eu atuo tanto no desenvolvimento dos produtos injetáveis, como, por vezes, nos produtos de outras formas farmacêuticas. E é genuíno, é da nossa cultura tentar entender quais são os problemas que vêm acometendo para que a gente consiga atuar. E a gente percebia que era sempre assim. Eram prescrições que iam atuar como efeito Cinderela. Então, o nosso CEO, em associação com os colegas, o Dr. Murilo vai falar sobre isso, o professor Murilo, a gente pensou o seguinte: não adianta, a gente precisa tratar a saúde epitelial desse intestino. Tudo bem. O intestino, como qualquer outro, ele é um epitélio com capacidade seletiva de absorção. Então, o que nós queremos do intestino? Nós queremos que ele absorva, mas que ele absorva seletivamente. Que ele não tenha espaços nem frestas. Você pega uma água para mim, por favor? Que ele não tenha espaços nem frestas para que ocorra passagem de micro-organismos patógenos para a circulação, outros componentes que nós não queremos que estão ali, que também podem vir a passar nessas junções. Então, nós queremos garantir a integridade da absorção no intestino. Isso é uma coisa muito interessante. A absorção é a capacidade de passar de um meio por outro através de uma barreira, coisa que nós não temos na via estéreo. Na via estéreo, nós já fazemos a administração, obrigada, contando com outro nível de biodisponibilidade. Mas quando nós falamos de intestino, quando nós falamos de qualquer tratamento medicamentoso, não medicamentoso, suplementar, esse intestino, se ele não tiver condições, ele não vai absorver da forma correta. Eu falo que é engraçado que na faculdade de farmácia a gente estuda mecanismo de ação de ponta a ponta, né? E nunca é mecanismo de ação das vitaminas, dos minerais, dos aminoácidos. A gente sempre bate na tecla, igual o doutor Márcio falou, por exemplo, estatina. A gente sabe que provavelmente esse paciente vai ter uma mialgia lá na frente. Só que a gente para aí. Aí o paciente chega para a gente muitas vezes para atendimento farmacêutico: eu estou muito cansado, estou sentindo muita dor muscular. Ok, problema com a estatina. O que a gente vai fazer? Medicamento para dor. A gente não vai pensar por que a depleção da coenzima é tão importante para esse paciente. Muitas vezes a gente sabe que depleta, mas a gente não pensa por que é tão importante a suplementação dela. E isso passa despercebido. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos produtos para melhorar esse cenário. Nós não queremos trabalhar com esse cenário. Nós não queremos trabalhar com um cenário irregular, onde nós temos má absorção, intolerância, inflamação, doenças autoimunes, processos neurotóxicos, tudo isso em relação também. Pensa só, se já é difícil manter uma dieta balanceada, controlada, onde o nosso organismo vai tentar fazer uma barreira de permeação para não absorver tudo e absorver só o essencial, se ele estiver nessas condições aqui, qual que é a chance disso acontecer? Baixíssima. Ele vai absorver tudo. Não tem seletividade mais. As frestas estão em condições onde vai passar qualquer tipo de micro-organismo, qualquer substância, qualquer tamanho de partícula. Porque não só é importante o processo de permeação, como também é importante o processo de sinalização. Quando a gente fala de intestino, a gente fala na capacidade que o nosso corpo tem de pegar um componente,
internalizar e sinalizar o nosso corpo em resposta a isso. Por isso que a gente fala da conexão do intestino com a imunidade, porque o intestino tem a capacidade de pegar esse componente, sinalizar o sistema imune em como vai ser a resposta frente àquilo que está acontecendo ali. Mas ele só vai fazer isso se ele estiver íntegro. Se ele não estiver íntegro, a gente não vai conseguir. Então, eu convido sempre, quando a gente vai falar de intestino, a vocês estudarem o GAUT, que é essa capacidade linfóide que nós temos de apresentação dos micro-organismos do nosso corpo, dos componentes, das moléculas, que fazem com que a gente tenha melhor resposta e entrega para as condições, para aquilo que a gente está querendo que o corpo funcione. E aqui eu não estou falando nada de atividade, de melhora, não, de fisiologia mesmo, para a gente começar a entender quais possíveis alterações. Lembrando da estatina, quando o paciente falar de dor muscular, e eu sei que é depressão de coenzima, eu tenho a curiosidade de entender por que a coenzima diminuída causa essa ação. E não só entender que é um efeito colateral daquela condição ali. Então, a gente tem que saber fisiologia para isso acontecer. Todas as vezes que eles me perguntam por onde começar, onde a gente começa a estudar? Quando a gente quer trabalhar com atendimento integrativo do paciente, que é entender o paciente como um todo. Entender que o que ele absorve ali vai chegar em todas as partes do nosso corpo. O nosso corpo ele tem uma seleção, sim. Ele vai priorizar aquilo que ele precisa mais. Quem me dera se a gente conseguisse target para todas as ações que a gente pede, né? Que a gente colocasse o paciente assim, nossa, ele está precisando de melhora cerebral. Então, toma esse aqui, que ele vai percorrer esse caminho e vai chegar lá exatamente. Não. Ele vai chegar onde precisa mais. E é por isso, muitas vezes, que a gente sente quando chega no cabelo, pele e unha. Porque quando chega nessas condições, o corpo não está conseguindo sustentar isso que é externo e a gente está vendo, é porque o trem já está desandado. Já. Ele já está tentando tirar a energia de onde ele não tem para conseguir reestruturar funções normais, como, por exemplo, o processo de estresse oxidativo, que a gente precisa sempre reciclar esse ciclo, que ele vai estar correlacionado à inflamação, ele vai estar correlacionado à geração de radicais livres. O nosso corpo faz esses processos químicos com maestria, com perfeição. Nós precisamos da inflamação, não precisamos? A inflamação não é ruim, ela só não pode ser crônica. Nós precisamos do estresse oxidativo, de geração de radicais livres, porque senão a gente não tem respiração celular. Mas a gente precisa conseguir também conjugar esses elétrons que são liberados ali, para que eles não fiquem atacando as células de maneira desordenada. Então, a gente precisa manter a homeostase. E, muitas vezes, para que não alcance um processo mais crônico lá na frente. Então, a gente controla isso no início, a gente contorna isso no início. E eu falo para todo mundo, a base vai ser sempre o intestino, porque vai ser qualquer coisa administrada por conta própria, vai ser via intestino. Se ele vai comer, se ele vai beber, se ele vai tomar medicamentos, se ele vai tomar suplementos, se ele vai comer açúcar, se ele vai comer gordura, qualquer coisa. O paciente, a via que ele tem de entrada é essa. Nós estamos falando que nós temos os profissionais, por exemplo, os profissionais médicos, que têm tratamentos parenterais. E o controle disso, ele consegue controlar a substância que vai ser internalizada naquele paciente. Mas o paciente, por si só, essa é a via que ele tem de controle. Então, quando ele pega da vizinha uma gummy, quando ele vai na academia e acha bonitinho aquele formato daquele componente ali, e ele vai tomar, muitas vezes ele esquece que aquilo ali interfere no corpo dele, tem a sensação de que suplemento é sempre bom, vai ser sempre bom para mim. E não necessariamente, vai depender do que você está suplementando. Você está suplementando o seu corpo ou os micro-organismos patógenos que estão no seu intestino? Porque é isso que a gente faz quando a gente vai suplementar de qualquer forma, mas é quem? Estamos nos suplementando ou suplementando as condições inflamatórias que o intestino está? Então, vamos lá. Como está a absorção desse paciente? E como que a gente vai ver isso? Eu recebo muito falando assim que o paciente usou e não sobe os níveis nos exames. O paciente ele ingere as cápsulas e as cápsulas saem nas fezes.
Ele não consegue, ele não tem liberação dessa cápsula no intestino. O paciente ele está sempre cansado, ele tem sempre essas alterações, provavelmente porque ele não tem um bom processo absortivo. Provavelmente. E aí a gente consegue chegar em condições como ansiedade, cansaço, depressão. E como o Dr. Tanuri mencionou, vai ser diagnosticado muitas vezes como um problema, por exemplo, como o hipotireoidismo. Esse paciente vai entrar num T3, um T4, dependendo da forma que esse profissional trabalha, se ele prescreve ou o T4 ou o T3, ou os dois juntos, ou só o T4. Mas ele muitas vezes vai esquecer dos suplementos que são necessários para a produção. Por exemplo, quando a gente fala de tireoide, não tem saúde de tireoide sem minerais, sem complexo B. Então, o que vai acontecer? Por ano de 25, por ano de 50, por ano de 75. E muitas vezes o que está faltando é o cofator para que o organismo consiga funcionar da forma correta. Não adianta. A gente precisa. O nosso corpo foi feito para comer, para se alimentar, para manter a nossa estrutura. Outra coisa que eu bato sempre na tecla, que eu gosto muito de falar, que o Tanuri colocou aqui, é da sinalização do músculo. Como que o músculo é um sinalizador de saúde? Se você não trabalha o seu músculo, ele vai entender que você não precisa trabalhar. Ele vai definhar cada vez mais, ele vai diminuir cada vez mais, ele vai absorver cada vez mais, porque gasta energia. Aqui nós temos absorções passivas, mas nós temos absorções que dependem de carreadores, e isso consome ATP. E o nosso corpo, quando ele está em estado de alerta, em diminuição metabólica, ele vai tentar consumir a menor quantidade possível de ATP para ele restaurar os outros lugares que precisam mais. Coração, que precisa bombear o sangue para carregar tudo. De que adianta absorver se eu não consigo bombear o sangue para o corpo todo? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com esses componentes ali. Nós temos, então, as terapias injetáveis. Ela é um recurso muito bom para aqueles profissionais que conseguem auxiliar o tratamento intestinal à distribuição desses componentes no organismo. Então, por isso que a gente fala da medicina integrativa, da saúde integrativa, entender que todos os profissionais trabalham juntos e que juntos vocês conseguem entregar o melhor diagnóstico para esses pacientes. Então, os profissionais que conseguem fazer um acompanhamento médico com esses pacientes, da entrega desses nutrientes, até que a gente consiga fazer o reparo intestinal, porque outra coisa muito importante também é que pensa comigo, se eu ralo a minha mão, eu machuquei a minha mão. Quando eu vou passar alguma coisa aqui para eu contornar, aqui vai ser o meu foco de absorção, porque é onde está o meu reparo. E o intestino é a mesma coisa. Quando o paciente faz uso de vitamina D, e o intestino dele está muito debilitado, a chance dessa vitamina D nem cair na circulação é muito grande. Porque os colonócitos vão precisar dela ali. Vitamina C é a mesma coisa, vitamina A é a mesma coisa. Eles vão precisar desses componentes para reparar a própria estrutura, antes mesmo que caia na circulação. Então, o que a gente está fazendo? Substâncias de uso tópico. É isso que a gente está fazendo. E a gente está achando que a gente está entregando para absorção. Pensando nisso, pensando em tirar esse efeito Cinderela, tirar esse efeito de que a gente vai entregar componentes para melhoras que sejam determinadas por um período. Nós pensamos precisamos de produtos que fortaleçam a integridade epitelial desse paciente. Então, a gente precisa de componentes que vão atuar ali nos colonócitos, ali nas células M, ali na absorção, para que a gente diminua as tight Johnsons, para que a gente consiga ter melhor efetividade da entrega e funcionalidade do intestino. Então, nós começamos, por exemplo, falando um pouco das beta-glucanas, do zinco, da vitamina C, da vitamina D. E, assim, eu vou voltar um pouco naquilo que o Dr. Márcio falou. Esses componentes, eles vão ser fundamentais para a saúde do nosso organismo. E aí, uma vez administradas, elas vão ficar ali no intestino para que tenha atuação. E aí a gente vai entender que, quando eu falo de beta-glucana, por exemplo, eu falo dessa apresentação que eu comentei com vocês. A capacidade de emitir pseudópodes e células dendríticas para reconhecer esses elementos e ativar as células imunológicas.
Então, a beta-glucana vai ser fundamental para a gente conseguir restaurar esse processo. Associada à vitamina D, vitamina C e o zinco. A vitamina C tem uma capacidade muito grande no auxílio das translocações e da recuperação desse tecido. A gente não usa vitamina C na pele, no rosto, porque a gente quer reestruturação de flacidez. A mesma coisa é o intestino. Ele vai precisar também desses componentes ali para manter a integridade e a estrutura das suas vilosidades. E a vitamina D. A vitamina D, cada vez mais os estudos mostram que nós precisamos mais dela e nós os consumimos ou obtemos menos ela. Então, a gente está trabalhando inversamente proporcional ao caminho que a gente precisa. Hoje, a gente sabe que, por exemplo, o neonato ele vai sair, o RN ele vai sair com as prescrições de vitamina dele já do hospital. Porque não é entendível mais que aquele banho de sol que era feito com o neném é o suficiente. Muitas vezes ele é mais prejudicial, dependendo do horário que a mãe vai expor essa criança, do que realmente a funcionalidade de conversão da vitamina D. E uma coisa importantíssima e muito interessante, a gente que trabalha muito com feedback, é que eu trabalho com as vitaminas injetáveis e as vitaminas em outras formas farmacêuticas, principalmente de via oral. O paciente que não responde à vitamina D de forma injetável, ele responde na forma oral de uma maneira assim, surpreendente. Porque muitas vezes ele está precisando de vitamina D aqui primeiro, para depois que ele consiga subir os níveis sistêmicos. E aí, depois de um tempo, quando a gente faz o uso da vitamina D injetável nesse paciente, ele responde melhor à terapia. Essa ligação da integridade, o gradiente da vitamina D aqui no intestino, ele vai ser importantíssimo para que ela consiga manter a imunidade. E a imunidade, eu estou falando também fora do lúmen, do lado de fora, que são os patógenos, a microbiota saudável que nós queremos que esteja ali. Não só as sinalizações que nós temos dentro do intestino, mas também na superfície do intestino. A vitamina D vai fazer essa seleção. E aí eu não coloquei o zinco aqui, mas eu convido vocês a procurarem o zinco correlacionado à imunidade atualmente. Por quê? A gente teve um boom de utilização de zinco no COVID. E isso gera publicação, isso gera estudo. O doutor Márcio falou assim, que muitas vezes a gente tem, igual ele falou da coenzima, né? Nós temos estudos em animais, mas não temos estudos em humanos. E é isso que a gente pede de vocês também, que vocês voltem com as atividades à academia, que vocês publiquem a clínica que vocês têm observado, que vocês publiquem, que vocês juntem, colaborem, para que a gente consiga mostrar o que a gente vê do feedback de vocês. E aqui não vai ser diferente. O zinco, quando surgiu a utilização dele na COVID, nós temos assim, o número de papers publicados a respeito da correlação dos minerais ao sistema imunológico foi gigante, gigante. Hoje nós temos quase um mapa metabólico da utilização desses minerais. O doutor Márcio falou do magnésio, mas não diferente a isso. O magnésio atua em mais de 800 reações no nosso corpo. Então, não tem como mesmo ele não ser um querido. Não tem como mesmo a gente não pensar em magnésio quando a gente pensa no tratamento desses pacientes. Como cofator de um processo, por exemplo, eu preciso chegar ali no pátio. Eu posso ir andando, eu posso ir de carro, eu posso ir de qualquer forma. Só que, por exemplo, algumas das vezes, é lógico que vai depender o tempo de chegar lá, mas muitas das vezes eu preciso das pernas mesmo para a gente conseguir até entrar no carro para fazer alguma coisa. E é o que o magnésio vai ser. Sem magnésio não vai andar o processo. Ele vai ser inibido, ele vai trocar de rota. E o nosso corpo é muito inteligente nisso também. Capacidade adaptativa. Nós tendemos a mudar rotas à medida que a gente necessita. Então, outro ponto importante de estudo, quando vocês forem estudar sobre a questão de metabolismo e aplicação desses componentes, nunca é só aquele ciclo. Nunca é. Ciclo de Krebs, a gente mostra ele bonitinho, redondinho ali, com todos os seus itens. Não é. Dali saem ramificações para vários outros ciclos, porque, na necessidade, o nosso organismo vai fazer essa alteração. Ele vai fazer essa mobilização de rota para que ele consiga se ajustar e tentar corrigir,
que foi o que a gente viu lá em gliconeogênese, utilização de açúcar, de gordura. Não é diferente para o consumo dos minerais e vitaminas no nosso corpo, não. O nosso corpo pode simplesmente eliminá-los por não encontrar vias aplicáveis, mas ele pode também mudar a síntese e a rota de utilização. Como, por exemplo, o triptofano, que foi falado aqui. O triptofano ele é precursor de outros componentes do nosso corpo. Ah, interessantíssimo. A gente produz vitamina? Nosso corpo produz vitamina? Qual? B3. B3. Por quê? Porque B3 é fornecedora de NAD, e NAD, que é o reciclador dos elétrons do nosso corpo. Então, em necessidades extremas, a gente transforma aminoácido em vitamina para que a gente não consiga perder a capacidade de controlar esses radicais livres no nosso organismo. Então, a gente vai criar alternativas. E aí eu pergunto mais uma vez, quando a gente está administrando triptofano para esse paciente, ela está sendo utilizada para o que deveria ou para a síntese alternativa, porque ele está com déficit em outros componentes? Triptofano, 90% do triptofano é absorvido no intestino. Então, sinalização de ansiedade, depressão, porque ele é precursor de catecolaminas também. Se o intestino não está funcionando bem, a gente vai conseguir controlar depressão, a gente vai conseguir controlar a ansiedade. E eu não estou falando aqui que é o único caminho. O que eu estou falando aqui é que é um caminho que tem que ser avaliado tão quanto atividade física, terapia, que também não foge. Mas a gente precisa ver se é só isso mesmo, ou se a gente tem outras alternativas para auxiliar o tratamento desse paciente para que aconteça mais rápido. Nós temos os aminoácidos também, a glicina, a glutamina e a cisteína. A glutamina, a quantidade de glutamina que nós temos no Guardian, ela foi pensada para ação local. Dificilmente, em função do catabolismo da necessidade de consumo dos colonócitos de glutamina, dificilmente essa glutamina chegaria à circulação. Mas cabe uma avaliação naqueles pacientes com câncer, se vai ser, sim, utilizado, dependendo da patologia. Cisteína e glicina. Glicina também é importantíssima na manutenção da integridade do intestino e também no processo de estresse oxidativo, redução, oxidação, para que a gente consiga consumir. Inflamação, gente, gera muito radical livre. Inflamação leva a sistema ácido. Eu não sei aqui se alguém já precisou aplicar anestesia, que seja em vocês mesmos, por exemplo, no dentista, que a anestesia não pega. Mas por quê? Porque a lidocaína ela não desprotona em meio ácido. E aí ela não vai ter ação analgésica, ela vai ter a ação anestésica. E isso faz com que os dentistas precisem fazer o quê? Tratar a inflamação. Então, ele vai entrar com anti-inflamatório, ele vai entrar com antibiótico, para depois ele sugerir um canal, uma cirurgia. Porque ele sabe que senão a anestesia não vai pegar nesse paciente. Então, a gente tem que pensar em todas essas condições também quando a gente vai atuar com as substâncias ali. E os aminoácidos eles ajudam no controle dessas espécies reativas. A glicina hoje a glutamina hoje no intestino é outra que vocês vão encontrar paper assim, de ponta a ponta. Dá para fazer uma aula só de glutamina e da importância dela nas Tate Johnsons. A glutamina vai fazer esse papel aqui das ocludinas e claudinas, que é o que a gente quer que funcione bem, e muitas vezes não funciona, nesse reparo aqui. Então, todas as vezes que a gente tem que escolher um ativo quando a gente vai tratar intestino, normalmente a gente começa com a glutamina, porque a gente fecha a entrada e depois a gente consegue tratar o reparo desse tecido. E a goma cássia, que ela vai tratar como uma mucina também, né? Ela vai funcionar nessa barreira ali, ajudando na absorção dos nutrientes. Então, a gente quer sair desse estado aqui, a gente quer sair dessas condições e chegar aqui, ó. E o intestino apto para absorver aquilo que ele precisa, produzir aquilo que a gente precisa, porque a gente sabe que os componentes são produzidos aqui, recaptar aquilo que ele precisa, igual é o caso do estrogênio. Se o intestino não estiver saudável, a gente não vai ter recaptação de estrogênio, e o estrogênio dessa mulher vai cair.
e a saúde integral. Então, aplicabilidades, a gente vai ver a utilização em disbiose, em síndrome de intestino irritável, em permeabilidade aumentada e, principalmente, quem estuda muito sobre intestino vai ver que é muito comum a gente falar sobre o programa 6R, que é um ciclo que a gente faz para saber se a gente conseguiu completar a saúde intestinal. E o Guardian ele vai atuar principalmente na parte de reparar, porque a gente está tratando as condições do tecido e restabelecer, dar capacidade de funcionalidade para aquele tecido que não tinha tanta funcionalidade. Desculpa. E aí, o que mais que a gente pode fazer nesse intervalo? Esse paciente, se ele não está absorvendo, se ele não está adquirindo as substâncias como deveriam, a gente tem que pensar em outras alternativas. A primeira que a gente falou são as vias parenterais. Então, havendo a possibilidade de trabalhar com as vias parenterais, ela é essencial no tratamento desse paciente. Mas a gente tem outras formas também, que são aqueles componentes que não dependem tanto da integridade do intestino para serem absorvidos. Então, aqui eu apresento o Colpiri. O Colpiri foi pensado na importância do colágeno no tônus muscular e na forma de peptídeos bioativos. Hoje nós temos estudos que mostram que a utilização deles, por mulheres mesmo, faz diferença no tônus muscular dessa mulher. A capacidade dela de receber esses peptídeos e associado à vitamina C aqui também vai melhorar a saúde integral, a integridade do tônus muscular. E esse estudo aqui mostra que a utilização dos peptídeos bioativos de colágeno, ela aumenta aminoácidos que muitas vezes não são mencionados, porque não são aminoácidos tidos como essenciais, mas o Dr. Tanuri falou uma coisa muito importante. Eles não são essenciais porque eles precisam ser adquiridos na alimentação, mas não quer dizer que nós não precisamos deles para o organismo funcionar. E se a gente não tem os aminoácidos essenciais, como que a gente vai produzir os outros? Então, é como se a gente não produzisse, né? A gente precisa da ingestão deles. Esse aqui é um artigo também que, mais uma vez, mostra a utilização dos peptídeos de colágeno nessas pacientes e como que ela melhorou a constipação, os gases, a distensão abdominal, porque muitas vezes a suplementação era feita de proteínas de má digestibilidade. E aí esses pacientes não conseguiam ter uma boa resposta. E o colcreatine. O colcreatine ele veio da necessidade da ingestão de creatina na mulher, principalmente, relacionado à saúde óssea. Hoje a gente também vê nos estudos a necessidade de 3 gramas de creatina, principalmente pós-menopausa, com ou sem atividade física. Com atividade física, melhor ainda. Como eu falei, não é uma coisa só. A gente precisa de um conjunto para tratar essa pessoa. Então, ele veio na intenção de atender também a necessidade de creatina junto com esses peptídeos de colágeno. Então, qual que é a diferença? A diferença é que aqui eu tenho uma condição mobilizada de 3 gramas de creatina, o outro não. O outro vocês conseguem trabalhar de acordo com a necessidade da paciente de vocês. E aí nós temos um canal no YouTube, quem está aí de casa já pode conferir, e vocês aqui eu convido a conhecerem os conteúdos do nosso canal. Além de tudo que nós falamos aqui, nós temos uma aula lá do professor Murilo só de Guardian, por exemplo, 1 hora falando só sobre os componentes do produto. E nós temos também um exemplo, é uma parte voltada para a estética. Renan é o nosso farmacêutico esteta, e ele fala muito bem, ele se posiciona muito bem sobre a correlação também à parte estética dessas mulheres. E aí todo esse conteúdo, conteúdos de 40 minutos, 1 hora, estão disponíveis para vocês no nosso canal no YouTube. Então, eu convido vocês que estão aqui depois a entrarem, e quem está de casa já conhecer a página aí e ver todos. Nós temos aulas disponíveis para todos os produtos, explicando cada componente e a ação deles. E um lançamento da Pharma que eu não podia deixar de trazer é o Secure. Nós temos o primeiro suplemento relacionado ao sistema endocannabinoide. Não estou falando de CBD, não estou falando de THC, estamos falando de fitofármacos que atuam no sistema endocannabinoide e vão ajudar essas pacientes na dor. Então, nós temos casos de endometriose
onde essas pacientes conseguem ter endometriose de grau cirúrgico, onde com 2 dias de tratamento essas pacientes já conseguiram ter remissão da dor, tá? É para tratamento de dor desses pacientes. Então, o acompanhamento é extraordinário e vale muito a pena vocês conhecerem esse produto. Vocês vão... eu não vou destrinchar ele aqui para vocês, porque ele é complexo, mas ele tem uma base em várias plantas, principalmente correlacionada à copaíba, e aí geraniol, deltatocotrienol, entre outros, que foram pensados em modulação do sistema endocannabinoide. Esse produto ele foi feito em estudo com a Federal do Amapá, onde ele mostrou em animais o delineamento de dor, a resposta sinalizada inflamatória desses pacientes e como que melhorava a resposta de dor quando fazia o tratamento. Então, eu convido vocês a conhecerem, porque vai ser interessante. A dose são 2 cápsulas, mas a gente tem paciente que toma com hérnia de disco, que chegou a tomar 4 cápsulas por dia, sem alteração nos exames e com boa resposta para a dor. Então, neuroproteção, melhora da disposição, controle do inflammation, tudo isso o Secure vai trazer para vocês, pensando mais uma vez também na saúde da mulher. E eu queria agradecer, muito obrigada por estarem aqui e recebam de braços abertos. Professor Murilo. Ele vai dar continuidade agora falando sobre inflamação no intestino. Alguma dúvida? O Secure? Sim, com excelentes resultados. Muito bons. A gente sabe que as mulheres têm maior tendência à fibromialgia e a resposta é muito boa, muito boa. A gente sempre começa com 2 cápsulas, porque às vezes os pacientes respondem bem. E aí, se necessário, você pode dobrar. Mas 2 cápsulas normalmente é o esperado. Pode falar. O Secure, ele é um complexo de plantas. Então, a gente pede uma avaliação de um profissional de saúde. A gente não recomenda que seja utilizado pelo paciente sem avaliação de profissional de saúde, mas o nutricionista pode prescrever. Só tem que tomar cuidado com o que o Dr. Márcio falou em relação às doses, porque aí é diferente. Mais alguma dúvida? Está tranquilo? Isso. Todos os produtos da Central Farma, eles estão disponíveis através da nossa central de relacionamento, que vocês podem conversar com o farmacêutico, tanto da área de estéreis, quanto da área de injetáveis, quanto a área de manipulados. E vocês podem também ver os produtos pelo site. Alguns produtos, os MIPs, eles são disponibilizados no site. E aí vocês conseguem também de lá chamar o chat e já direcionar o produto. Eu quero saber mais sobre esse produto. E aí vocês falam direto com a equipe de relacionamento. Pessoal aí de casa, entrem no site centralfarma.com.br. Conheçam o nosso site, vocês vão gostar dos conteúdos que a gente tem lá também.